Não são as mãos que nos chamam, é o desejo. Citações como essa saíram diretamente de um cenóbita dos mais conhecidos deste universo sombrio de Clive Barker. Eu estou falando de Pinhead. Vamos falar agora de Hellraiser, a franquia longeva aí que agora tem a sua releitura dentro da plataforma Hulu. E é sobre isso que a gente vai contar aqui nesse vídeo. Salve, salve, meu caro amigo nerd! Hellraiser estreou aí a nova versão do clássico de Clive Barker, estreou agora no último dia 7 de outubro na plataforma Hulu, lá nos Estados Unidos, que inclusive muita gente ficou aí na expectativa de quem sabe conseguir assistir aqui no Brasil, mas a promessa justamente era ainda não ter uma data exata de quando isso aconteceria. Eu mesmo fiquei na esperança que já sairia, peguei até um sinal com um amigo meu do canal da Hulu para ver se eu conseguia assistir. Não tinha nada e obviamente tivemos que ir por outros caminhos para poder assistir o filme e trazer aqui para vocês. Bom, Hellraiser conta aí o retorno de personagens sombrios aí desse universo vasto escrito aí por Clive Barker. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que por lá a gente sempre posta os assuntos antes de falarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like bacana e, por favor, comente, porque essa história, Hellraiser, tem muito chão, meus amigos. Ele começa lá em 1987 com a adaptação do livro de Clive Barker, que é The Hellbound Heart, que tem aí uma subdivisão em vários outros caminhos. Um livro que inclusive inspirou a obra que acabou virando essa franquia longeva, que tem aí no seu currículo mais de 10 filmes, não, são exatamente 10 filmes, né? Bom, o filme ele virou franquia começando aí em 1987 com o título Hellraiser Renascido do Inferno, em 1988 Hellraiser 2, aliás, não confundem esse Hellbound com o Hellbound que estreou na Netflix o ano passado, se não me engano, que conta aí a história de criaturas que vêm do inferno buscar a alma dos impuros e aí vem cobrar os erros que eles cometeram no plano terrestre. Não tem nada a ver, aliás, essa história ela é um mangá que é baseado num original sul-coreano que acabou se transformando na adaptação. Ainda sobre Hellraiser, temos aí em 1992 Hellraiser 3, Inferno na Terra. Eu pelo menos assisti até aí esses 3 primeiros, porque, cara, francamente, e eu vou ser bem franco com vocês, eu não me lembro de muita coisa não. A única coisa que eu me lembro que me marcou bastante nesse filme foi um detalhe que inclusive tem na mitologia dos cenóbitas, né, e das regras dentro desse filme, dentro da questão do cubo e tudo mais, que é justamente o que é o título do primeiro filme, Renascido do Inferno, que é um personagem que num determinado momento da história, ele começa a brotar do chão de uma poça de sangue, e é muito bacana como que isso é retratado, inclusive na época, né, com efeitos práticos, com aquela coisa bem visceral mesmo, e realmente é de dar muito medo. É uma história assim completamente sombria. Dando continuidade, a gente tem aí em 1996 Hellraiser 4, Herança Maldita, em 2000 Hellraiser 5, Inferno, 2002 Hellraiser 6, Caçador do Inferno, 2005, que ainda também é uma continuação baseada no livro The Hellbound Heart, que é Hellraiser 7, O Retorno dos Mortos. 2005 ainda, Hellraiser 8, Hellworld, O Mundo do Inferno. 2011, The Hellraiser 9, Revelações. E o penúltimo, né, em 2018, Hellraiser 10, O Julgamento, Judgment. E agora a gente tem essa releitura chegando aí, né, pelo canal Hulu,
Inclusive que eu queria até colocar aqui desde o início, o filme foi muito bem cotado pelo Rotten Tomatoes, acho que deu 87% de aprovação do público, só que no ato da sua estreia ele já teve uma caída. Quando eu vi isso eu já fiquei, meu Deus do céu, tem coisa aí, porque a Hulu já tentou fazer isso agora com o Predador, né? Não sei se vocês acompanharam o vídeo, se vocês quiserem eu posso deixar o meu comentário aqui nos cards, para vocês verem como é que foi a minha impressão a respeito do novo Predador, que é aí a Hulu tentando resgatar essas franquias dos anos 80 e ver o que pode acontecer com o grande público, se consegue conquistar um novo público. Só que quando você vê esses percentuais, francamente você já fica meio duvidoso, meio temeroso. Tô acabando de entregar, inclusive, o meu comentário aí de Olhos Famintos. Fiquei traumatizado com aquele absurdo. Posso deixar também para vocês aqui em cima nos cards os meus comentários. Bom, para vocês terem uma ideia, depois que eu vi esse filme, eu fui assistir Morbius, porque pelo menos no Morbius me deu uma levantada. Apesar de ser uma porcaria, eu fui assistir Morbius para ver que existe coisa que pode levantar um pouco mais o meu hype em relação àquilo lá. Bom, e aí, eu assisti esse filme e já com algumas ressalvas, né? Mas o que eu gostei logo de início, que inclusive o grande público já retaliou logo de início, foi a escolha da Jamie Clayton para fazer o papel de Pinhead, que é um dos Cenóbitas, que são os asseclas de um deus demoníaco conhecido como Leviatã, que ele caracteriza, ele materializa o sofrimento daqueles profanadores que ele julga impuros para esse mundo. Eu vou entrar nesses detalhes mais para frente com vocês. Então, assim, a Jamie Clayton, para quem não se recorda, ela foi uma das personagens daquela série muito bacana que os fãs brigaram para ter um encerramento, que foi Sense8, que está na Netflix. Muito bacana, eu assisti inclusive, né? Teve um final muito impressionante. Aliás, uma história de ficção científica completamente fora da casinha. E ali a gente tem essa história trazendo de volta o Pinhead na pele aí da Jamie Clayton, que inclusive ela tá sensacional. Aliás, pergunto a vocês se vocês conhecem o escritor Clive Barker. Aliás, falando de Clive Barker rapidamente aqui, ele é um pluriartista, ele é produtor, ele é artista plástico, ele é roteirista, ele é escritor, ele é ator, ele é cineasta e, além de tudo, ele é dramaturgo. Enfim, ele tem uma gama artística com as artes interpretativas muito grande, e ele traz, aliás, ele é um inglês, tem 70 anos de idade hoje, e mantém viva a chama do terror de uma forma muito especial. Ele compõe aí esse hall de grandes escritores de histórias de terror e traz agora essa tentativa de repaginar o Hellraiser, né? Bom, a história se passa aí com alguns personagens que inclusive são uma tentativa aí de realmente trazer de volta um outro viés, saindo um pouco da zona de conforto que é a história do Hellraiser, né? Quem interpreta a principal personagem da história é a Odessa A'zion, que interpreta a Riley, que é uma garota que acabou de sair da reabilitação, tá morando na casa do seu irmão, traz muito trabalho para ele. Tem um namorado que eu já achei muito estranho logo de início. Quem, inclusive, faz a contraparte dela, que, inclusive, isso é muito comum de se ver nos filmes de Hellraiser, são pessoas ricas que querem ter acesso a castas espirituais que ninguém teve. E quem faz o papel de alguém assim, de um excêntrico assim, é o Goran Visnich, que interpreta o Roland Voigt, que é um ricaço colecionador de arte, que tem em suas mãos um cubo, que ele é o grande objeto de desejo nessa história. Esse cubo acompanha a mitologia do Hellraiser desde sempre, né? O cubo, ele nada mais é do que uma forma de você entrar em portais que acessam esses mundos infernais, né? Ele é como se fosse um jogo onde as pessoas que têm acesso a ele tentam ali descobrir as configurações, que inclusive esse é o grande perigo da história. Essas configurações abrem portais específicos e acabam dando acesso para castas com
determinados Cenóbitas. Comecei o vídeo falando sobre os Cenóbitas. Eles são as seclas, né, do deus Leviatã, que é um deus conhecido como o deus da carne, da fome e do desejo. É um deus que pune aqueles que profanam a pureza da existência. E quem ele manda para esse mundo para punir essas pessoas são os Cenóbitas, né? São vários os Cenóbitas. Aliás, eu digo vários porque antigamente a gente tinha só 4. Um deles, que é a Angelique, que é diretamente filha do deus demônio Leviatã, mas os outros todos, os Cenóbitas, são humanos que profanaram, que entraram no cubo, foram abduzidos para dentro desse mundo infernal e acabaram se tornando as seclas do Leviatã, né? E aí nesse filme a gente tem, além de tudo, eles de volta e com esses detalhes, né? Uma mudança de sexo, inclusive, com a própria Jamie Clayton, que antigamente era um homem, e eu achei sensacional ter feito essa escolha, até porque o filme, ele precisava de uma repaginada mesmo. Sendo muito franco, todas as vezes que eu assisti, os 3 primeiros inclusive, quando eu fui chegando pro terceiro, eu já vou ficando de saco cheio, porque a temática patina, fica sempre naquilo ali, a gente nunca sabe as origens de nada, só em leituras como essas que eu tô fazendo, que a gente tem um pouco mais de acesso, mas o filme ele arrasta muito, a pentalogia arrasta muito. E agora, nesse filme, eles tentam repaginar isso mudando, inclusive, muitos aspectos, principalmente a questão dos Cenóbitas. São muitos, e vamos ser muito franco, eles são, assim, visualmente suntuosos, né? Apesar de você ver claramente que toda a construção de um Cenóbita é literalmente sadomasoquista. É exatamente isso. Todos eles têm a sua carne arrancada, as configurações corporais, todas elas são mutilações, é uma coisa visceral que você vê em cada um deles. E cada um deles tem uma função específica. Eu não me apeguei muito a cada um, mas eu me apeguei mais ao Pinhead, que é ele que dá as ordens, é ele que fecha ciclos, é ele que manda em tudo. A história em si, ela é justamente o que eu acabei de dizer. Ela perpassa entre a questão da dor e o prazer. É o que o Roland Voigt busca dentro da sua vida e é a sua danação quando ele faz esse pacto com o Leviathan. No início do filme ele tem esse contato com o Leviathan e acaba pagando caro por isso, sofre o restante da sua vida toda por causa disso. E a Odessa Aizion, que faz a Riley, ela acaba, inclusive, criando um grande movimento no filme, porque ela é uma reabilitada, ela tem conflitos tremendos com seu irmão busca a todo tempo salvá-la dessa vida, dela querer tudo muito imediato, desses picos de dependência que ela tem, e isso acaba levando a vida dele em um determinado momento da história que eu não posso detalhar aqui para vocês. Mas isso movimenta a Riley, que acaba tendo em mãos o cubo. E cara, quando isso acontece, tudo começa a dar errado, todas as pessoas envolvidas ao seu redor começam a sofrer. O que eu gostei nesse filme, lembrando do que eu assisti nos filmes anteriores, é como que eles aliariam os efeitos especiais que foram usados naquela época com os de agora. E eu notei que muitos aspectos ali ainda são mantidos, como a questão dos efeitos práticos, né? Os próprios Cenóbitas, vamos combinar, dá uma coleção de action figures belíssima, cara. Olha a Iron Studios, que fique de olho, porque tem cada personagem bárbaro ali, com detalhes, com coisas assim que cara, é lindo. É lindo e ao mesmo tempo doloroso você ver como que é a configuração de cada um dos Cenóbitas. Mas o que alia, além de tudo isso, é aquela atmosfera obscura. É uma história assim que mantém as origens do que a gente tem em 1987 do Hellraiser original, e sem contar a trilha sonora, que ainda mantém aquela coisa soturna, aquela coisa... aquele aspecto de perseguição, aquela coisa solitária, sombria, e isso dá um tom bastante na história.
não vou dizer para vocês que esse Hellraiser é a reinvenção da roda. Muito pelo contrário, me deixou muito decepcionado em muitos aspectos, porque eu esperava que outras vertentes, outras dimensões de tudo isso fossem exploradas. Eu meio que senti que nesse filme tem mais do mesmo. Exatamente, mais do mesmo. É meio como se eu estivesse ainda assistindo o que eu assistia nos filmes anteriores. Aliás, eu não vou dizer os filmes anteriores, porque eu não assisti todos os 10. Assisti 3 e ainda me lembro muito pouco do que eu assisti nesses 3 filmes. Só me lembro desse detalhe que eu falei para vocês no começo do vídeo. Mas esse filme aqui, eu esperava que ele ousasse mais. Ele até tenta. Ele tenta fazer isso, mas patina bastante. Ainda fica pelo caminho muita coisa. O encerramento ele é entregue mais uma vez com o Leviathan se caracterizando. Aliás, quando o Leviathan aparece, o cubo inclusive fica numa configuração, eu não me lembro o nome dessa figura geométrica, mas quando ele toma essa configuração, o Leviathan se manifesta e vem buscar a alma dos profanados, né? Cara, não vou dizer pra vocês que eu assistiria esse filme mais uma vez, porque, francamente, ele tem um ritmo muito arrastado, ele não me entrega uma novidade, é mais uma continuação, é mais uma tentativa de fazer o 11º filme. Eu até gostaria que esse filme, essa história do Hellraiser, fosse um pouco melhor explorada se ela fosse uma série, com tons, com picos de atenção para outras fases, que a gente pudesse relevar alguns momentos, que a gente pudesse entrar um pouco mais na mitologia, um pouco mais da mente brilhante do Clive Barker entregue nos livros dele. Eu queria alguma coisa assim, como fazem aí com outras séries. Eu queria entrar um pouco mais nessa psique demoníaca que ele imprimiu desde Hellbound Heart. Bom, de qualquer forma, Hellbound tá aí. É um filme que, enfim, entrega mais uma película interessante aí, mas não tão assim pro universo do Halloween, que nesse mês a gente tá comemorando agora. Mas olha, eu não vou dizer pra vocês que eu gostei 100%. Tem ressalvas sim, até discuti muito com um amigo meu no WhatsApp sobre isso, que ele é fanático por isso, mas isso não me convenceu. Todas as tentativas dele me mostrar que o filme tinha uma característica relevante não me convenceu, até porque eu tenho muito disso. O filme tem que me pegar para eu entrar na vibe dele, porque se não acontecer, acho que não só comigo, qualquer um de vocês, mas se nada disso acontecer, se não tiver essa catarse, não dá liga. E conseguir uma catarse numa temática como essa é um ato de muita perspicácia de um diretor. Bom, meus amigos, essa foi a minha opinião sobre Hellbound, mas antes de mais nada, eu queria saber de vocês. Se você assistiu Hellbound, a nova versão aí, entregue pela Hulu, deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Deixe seu comentário educado, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nos vemos no próximo vídeo e até mais. E a gente se fala. Valeu!